Bom dia, bom dia! Hoje o papo é o que os clientes desejarão após a crise. Hoje a gente vai falar de comportamento de consumo. Hoje a gente vai falar de desejos, de necessidades e de motivações em relação ao consumo. E aí eu faço um convite para você. Tirar a cabeça do hoje, tirar a cabeça deste domingo e colocar a sua cabeça no futuro. Não no futuro muito distante, mas um futuro breve. Esse futuro é que a gente vai enfrentar nos próximos dias, principalmente meses. E é para a gente conseguir entender o que vão desejar os consumidores neste futuro breve. Ao final desse nosso papo aqui, você vai ter uma noção muito mais clara do que desejarão os consumidores após a crise e assim você vai poder, na prática, fazer ajustes no seu negócio, na prática, fazer ajustes aí no seu mix de produtos ou serviços que você oferece. Bom dia, moçada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Daltinho, Ed, Caio, Leninha, Aquarela, Neto, Magazine, Yasmin, Leninha, boa, que legal que vocês estão aqui, bom dia pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos. Todos os dias aqui eu estou enfrentando uma maratona de lives, são lives diárias para compartilhar insights, ideias, iniciativas, porque eu estou fazendo um esquenta para um workshop de reinvenção de varejo. Então, todos os dias aqui eu estou compartilhando ideias, informações. Estou trocando contigo e está aqui me acompanhando para que daqui uns dias você possa participar de um workshop 100% online comigo aqui sobre reinvenção de varejo. Seja muito bem-vindo. Eu vou só colocar aqui o tema de hoje para ficar fixo aqui nos nossos comentários. E moçada, quem tiver pergunta, coloca a pergunta aqui embaixo, que ao final eu vou interagir contigo e eu vou te responder, fechado? No final, então, eu quero responder as suas perguntas sobre o que os consumidores desejarão ao final desta crise. Bom, a gente não sabe ainda quanto tempo essa crise vai demorar para passar. A gente não sabe quanto tempo ainda haverá medidas restritivas. Mas uma coisa a gente já sabe. Em algum momento, essas restrições vão diminuir muito e a gente vai ter uma rotina mais ou menos parecida com a rotina que a gente tinha antes, concorda? O que você está fazendo para esse reajuste? Tá? O que você está fazendo para essa retomada? E hoje o meu convite é para que você coloque a sua cabeça lá na frente. Ontem, uma pessoa mandou aqui um direct para mim e eu achei assim até... Fiquei muito comovido na hora, porque ela falou assim: Dino, eu já não tenho forças, ninguém quer comprar o meu produto, eu não vendo nada e eu não tenho nem mais dinheiro para anunciar. Você está falando aí de fazer Facebook Ads, de Instagram Ads, de comunicar com novos públicos. Eu não tenho grana nem para fazer um impulsionamento. O que eu faço? Eu não respondi na hora, na verdade eu não vou te contar toda a resposta que eu dei, sabe, para essa pessoa, mas uma coisa assim muito clara para mim foi o seguinte: será que o teu mix de produto não está absolutamente descolado com o que as pessoas querem? Porque se a venda não está acontecendo, é porque você está oferecendo uma coisa que as pessoas não querem nesse momento, entende? Então se as pessoas não querem comprar isso, elas não vão comprar o teu produto. Bom, por que eu estou te falando isso? Porque esse é um momento muito interessante para você entender o que as pessoas estão precisando agora e o que elas vão precisar quando a vida começar a ficar mais ou menos parecida com o que era antes. Por que mais ou menos? Porque não existe aquele normal que você conheceu. Aquele normal que nós vivíamos não existe mais. Aquele normal morreu. Existe um novo normal que está em construção. Então, a vida normal não é aquela vida que você levava até antes de tudo começar. Bom, por que eu falei sobre isso hoje, né, nesse papo de o que os clientes desejarão após a crise? Porque você precisa entender que se a sua venda não acontece, se apesar de comunicar... Mas antes você precisa ver se você está comunicando bem, se você está atendendo bem, se você tem canais para atender o cliente à distância e para vender à distância. Beleza. Se tudo isso está completo, né, se você respondeu esses requisitos aí positivamente, você precisa entender, caramba, eu estou fazendo tudo certinho e não está vendendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cara, possivelmente você está oferecendo um produto ou serviço que as pessoas não querem comprar. Então, não importa o que você vendia antes, não importa qual era o teu mix. Se você não ajustar para a nova realidade, desculpa, você está fora. Não importa o quão bom seja o seu produto, não importa o quão bom seja a sua marca ou a sua história ou o seu serviço. Quer um exemplo bem prático? Hoje todo mundo quer comprar máscara. Gente, o mercado é oferta e demanda. Você precisa entender quais são as novas demandas ou as demandas que não eram tão expressivas e que explodiram. Então, quais são as demandas, o que os teus clientes estão procurando? E vai lá e ajusta o teu produto ou serviço. Ah, mas eu nunca vendi isso, então aprende. Né? Você sabe que se você vendia e atendia bem vendendo copos,
Qual é o problema de você transformar o seu mix em talheres, por exemplo, saca? Talvez as pessoas não querem copos, elas querem talheres. Talvez as pessoas não querem copos em talheres, elas querem organizadores de casa, elas querem modos de limpar a sua casa e deixar a casa mais segura, elas querem as máscaras, como eu falei agora há pouco, elas querem modos mais simples de fazer refeições em casa, equipamentos que ajudem a fazer refeição em casa e por aí vai. Equipamentos, ó, aqui em casa é um exemplo, né? Foi comprado uma lava-louça nos últimos dias porque a gente não aguentava mais lavar louça. Então, caramba, será que essa rotina ela mudou o quê? O comportamento dos seus clientes, né? A Ellen, minha amiga, comentou uma coisa muito importante aqui, ó. Os clientes desejarão comprar, mas acredito procurarão mais valor nas marcas. Exato. Ellen, o Demétrio, que é o Head de Inovação da Riachuelo, essa semana, durante uma das nossas aulas do Movimento Reinvente, ele comentou uma coisa muito importante. Os consumidores estarão muito atentos ao resíduo social que as marcas deixam. Eu adorei essa expressão. Resíduo social. Qual é o resíduo social que a sua marca está deixando? Quer dizer, a gente está olhando para a sociedade com outros olhos, a gente está olhando para os espaços com outros olhos, a gente está olhando para a cidade com outros olhos, a gente está percebendo que a gente deveria ter mais hospitais do que a gente tem, a gente está percebendo que o nosso sistema de transporte é extremamente deficitário, a gente está percebendo uma série de falhas que essa nossa conjuntura social criou ao longo do tempo. Que não foram os políticos que fizeram isso, fomos nós, né? Nós que elegemos os políticos. Então, nós temos direta responsabilidade sobre como são os espaços urbanos. E aí, houve essa fala que eu achei muito incrível do Demétrio, dizendo, olha, as pessoas estarão muito mais atentas ao resíduo social. Então, primeiro insight que eu quero te compartilhar hoje, respondendo essa pergunta, o que os clientes desejarão após a crise é saber qual é o impacto social da sua empresa. O que a sua empresa está fazendo de diferente e de melhor para tornar o mundo um lugar melhor? O mundo é muita coisa, né, Dino? Como é que a minha empresa aqui da cidade X, que tem 20 mil habitantes, vai mudar o mundo? Mudando seu bairro, mudando a sua cidade. Então, primeiro ponto desse nosso papo de hoje é o que os consumidores estarão atentos é qual é o impacto do seu negócio na sociedade. Como você está ajudando a sua cidade, o seu bairro a ser um lugar melhor. Eu tenho estimulado os meus alunos, os meus clientes e quem me segue aqui nas redes sociais, sempre a elaborar boas ações agora para se voltar para a comunidade. Dino, eu não estou vendendo, as pessoas não querem comprar. Então, primeiro, revisar o seu produto ou serviço, ele faz sentido ainda na rotina dos consumidores. 2, qual é o impacto social que você está fazendo agora que você poderia estar ajudando a sociedade? Você poderia estar ajudando as pessoas, né? E por que isso é importante agora? Primeiro, porque nós temos uma responsabilidade com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso país e com o mundo, né? As empresas existem, óbvio, para gerar lucro, para gerar resultados positivos para os seus sócios e para os seus funcionários e também para a sua cadeia. E também, óbvio, para satisfazer clientes. Mas a pergunta agora é, como você está fazendo isso ajudando a sociedade no momento crítico, sacou? Então, primeiro insight, resíduo social, o que você vai deixar? É isso que o seu consumidor quer saber. Ah, Dina, eu não tenho nenhum trabalho social, então é hora de você começar. Mesmo que seja pelos seus funcionários, mesmo que seja pelos seus fornecedores. Perdão, quer um exemplo prático? Tem uma cervejaria que são meus clientes, eles são uma cervejaria artesanal e a gente vinha conversando e eles falaram, beleza, vamos fazer uma ação social muito bacana pra gente movimentar o time, pra gente fazer a nossa parte e tal. E aí eles falaram assim, vamos doar pra uma instituição tal. E eu falei, caramba, quem é a cadeia dessa cervejaria? Aí eles falaram, olha, os garçons, as pessoas da limpeza dos bares, dos restaurantes, os transportadores do nosso produto. Eu falei, e essas pessoas não estão enfrentando dificuldades? Estão. Os bares e restaurantes estão fechados, eles não estão ganhando a comissão, né? Não estão ganhando a gorjeta, não estão ganhando a comissão. O pessoal da limpeza, como não tem eventos, não está limpando eventos. O pessoal do transporte, como diminuiu o consumo do produto, não está transportando o produto. Eu falei, então tem uma cadeia precisando de você. Por isso que eu convido você, quando eu falo assim, agir na sua cadeia, observar o que sua empresa está deixando, não é para você resolver o mundo, é para você agir, a sua empresa agir no entorno do seu negócio, na sua cadeia, não deixar essa cadeia enfraquecer.
Ajudar essas pessoas que ajudam o seu negócio a ser forte, a ser consistente. Então, esse é o segundo ponto. Os consumidores, após a crise, desejarão marcas, como a Ellen comentou aqui, que tem mais valor, que tem mais propósito, mas que estão também com esse valor e esse propósito impactando positivamente a sociedade, principalmente a sua cadeia, né? Então imagina quando essa marca aqui de cervejas artesanais retornar às suas atividades de forma, digamos, convencional, eu não vou dizer normal, porque existe um novo normal, como eu falei no começo, ela vai precisar mais do que nunca desses garçons fortalecidos, ela vai precisar mais do que nunca dessas pessoas que fazem eventos fortalecidas, né? Ah, mas vai demorar para o evento voltar, eventos vão voltar, sei lá, em novembro, dezembro, talvez. Ok, então como que a gente vai ajudar essa nossa cadeia até lá, beleza? Outro ponto que é importante você pensar, falando aqui em comportamento de consumo, para a gente entender o que os clientes desejarão após a crise, clientes não seguem um padrão. Essa é uma máxima de comportamento de consumo. Os consumidores não seguem um padrão. Então você não pode dizer assim, os meus clientes, tá todo mundo fazendo tal coisa. Ninguém tá comprando, vírgula. Toma cuidado com esse exercício de generalizar, porque ele é burro. Toda vez que você generaliza, você emburrece o seu pensamento. Toda vez que você generaliza qualquer exemplo, você emburrece o seu pensamento. Não existem as palavras todo mundo, ninguém, sempre e nunca. Você precisa riscar do seu vocabulário de uma vez por todas as palavras todo mundo, ninguém, sempre e nunca. Por que você precisa riscar? Porque ao usar essas palavras, você emburrece, você generaliza. E aí, o seu pensamento se torna pobre, você não consegue enxergar soluções. Então, por exemplo, quando você fala assim, todo mundo parou de comprar. Quem disse? Quem falou para você? Uma parcela da população está segurando e contendo os gastos, por quê? Porque não tem receita, mas quem tem receita está comprando. Vou te dar um exemplo. Imagina quantas pessoas que têm receitas que não dependem de vendas diretas agora, desse momento, e que estão presas em casa, e que adoravam viajar, e que gastavam com viagem, e que gastavam com restaurante, e que gastavam com uma série de diversões, e que não podem sair. O que elas estão fazendo? Elas estão comprando. Então elas estão comprando carnes melhores para produzir para comer em casa, elas estão comprando bebidas, elas estão assistindo as lives lá, fazendo verdadeiros mini eventos para sua família para assistir a live, né? Elas estão aproveitando seu espaço de casa, elas estão comprando itens para casa que elas não tinham. Você percebe que não é todo mundo? Tá? Então, primeira coisa, terceiro item aqui da conversa, você precisa tirar da sua cabeça a generalização. Consumidores não seguem um padrão. A gente pode agrupar os consumidores por perfis. Então existem perfis psicológicos, ou perfis de comportamento, ou perfis de estilo de consumo, ou perfis de vida. E aí você pode até agrupá-los, né? É o exercício que a gente faz em marketing. Então, pensa bem. A minha amiga Bárbara aqui da Faces Makeup está falando, olha, muita gente tem economizado porque não está saindo. Então, tem pessoas que por não estarem saindo, estão gastando com outras coisas. Tá? Então perceba, a Faces aqui, Makeup, estava comentando com a gente como ela está vendendo maquiagem por delivery. Não como ela vendia com a loja dela no shopping, mas continua vendendo, porque ela falou, Dino, as mulheres que eu atendo, elas continuam participando de videoconferências, elas estão trabalhando em home office, elas precisam se maquiar. Né? E aí, de repente, ela percebeu que a maquiagem que ela tinha em casa não servia para esse momento. Então, pessoal, tem muita gente trabalhando em casa. Eu comentei essa semana sobre aniversários. Tem muitos aniversários acontecendo. Tem muitas pessoas que estão criando soluções novas. Elas precisam de produtos e serviços para isso. Vou dar um exemplo meu. Eu acabei de mudar. Eu estou mudando de apartamento no meio dessa etapa, porque já estava programado. Então, eu tenho enfrentado uma dificuldade enorme de conseguir comprar itens muito simples para esse apartamento. Né? Então, até comprar um sofá, por exemplo. Eu posso comprar um sofá pelo e-commerce? Por que não? Quem disse que eu não vou comprar um sofá por e-commerce? O problema, todo mundo está me pedindo até 45 dias. Então, cadê as empresas que... Você está entendendo que as pessoas estão com mais pressa? Então, essa é a quarta dica dessa nossa live. Os consumidores, depois da crise, desejarão velocidade. Cada vez mais velocidade. Sabe por quê? Porque a gente nessa crise está experimentando muitos serviços velozes, como por exemplo a entrega de comida, que você escolhe lá qual é o restaurante mais próximo.
e você fica irritado se demora mais do que meia hora. Como esses restaurantes não estão atendendo o salão, só estão atendendo o delivery, ele está vindo mais rápido. Normalmente, eu já trabalhei em projetos de restaurante, você precisa criar uma dinâmica ali no restaurante, certo? A cozinha é uma só, tanto para o delivery como para o salão. Como a cozinha para o salão está fechada, só para o delivery está mais rápido. E a gente está acostumando os consumidores nesse período com entregas mais rápidas. Eu comprei uma TV no Magazine Luiza para o meu apartamento novo na quinta-feira à noite. No sábado de manhã ela foi entregue na minha casa, mesmo com as lojas fechadas aqui em Santa Catarina. O que eu quero te dizer com isso? Os consumidores desejarão muito mais velocidade. E eu te pergunto, o que você está fazendo para adequar a sua velocidade de entrega do seu produto, do seu serviço? Os consumidores também desejarão, após a crise, mais segurança. Claro, a gente está passando por um período em que a gente tem sido educado a tomar muito cuidado com o contato, a não encostar, a evitar levar a mão à boca, a lavar as mãos o máximo que a gente puder, toda vez que a gente tiver algum contato em ambientes não seguros, a usar máscaras, a usar álcool gel, a higienizar as superfícies e por aí vai. Então, a gente vai levar um resíduo, a gente vai levar uma memória desse momento. Como a sua marca, a sua empresa, o seu negócio está se preparando para, quando esse consumidor vier até o seu negócio ou pedir pelo e-commerce, né, interagir à distância e comprar de você, como é que você está se preparando para oferecer mais segurança? Segurança que o seu produto não vai chegar contaminado. Segurança que um funcionário seu, um entregador, não vai levar contaminação para esse cliente. Então ele vai ter mais pressa e ele vai ter mais medo de se contaminar. Porque não pense em vocês que o vírus, passado o estado crítico, o momento crítico da pandemia, o vírus vai continuar. É um novo vírus convivendo conosco. Então nós estaremos muito mais atentos às questões de segurança. Perdão. Foi só água, calma. Perdão, saúde. Bom, então a gente viu, veja bem, você está comigo aqui, a gente viu que os consumidores serão mais apressados, a gente viu, você viu, Fran? Ao vivo é assim, e diz a Fran falou assim, ó, não, mas live é terrível se acontecer alguma coisa, Fran, aconteceu exatamente o que a gente falou, se acontecer, se engasgar, se tossir, a gente continua, beleza? Estamos em casa. Então os consumidores após essa crise estarão muito mais exigentes com o tempo de entrega, o tempo de atendimento, ou seja, mais apressados. Os consumidores estarão muito mais sensíveis às questões de segurança, porque eles têm medo de ser contaminados. Os consumidores estarão muito mais sensíveis ao resíduo social da sua empresa, ou seja, o que ela deixa para a sociedade. O que a sua empresa faz com os recursos provenientes da venda. O que ela faz para melhorar o bairro, a cidade, o país. Os consumidores também estarão muito mais atentos às questões ligadas à saúde e ao bem-estar. Caramba, a gente percebeu aqui juntos nos últimos dias que, mais do que nunca, é preciso cuidar da saúde, envelhecer com saúde, envelhecer bem, porque grande parte das pessoas que infelizmente vieram a falecer faziam parte de grupos de risco que, ao longo da sua vida, desenvolveram doenças. Claro que algumas doenças são hereditárias, algumas questões do nosso organismo são incontroláveis, independente do que você come, do que você bebe. Eu não sou médico e eu não estou aqui dando um conselho médico, mas uma coisa é fato. Pessoas que cuidam da sua saúde, pessoas que cuidam do que comem, pessoas que realmente cuidam do próprio corpo, elas, teoricamente, estão mais protegidas, né? Não é nenhuma garantia, mas estão mais protegidas. Então o seu consumidor ele vai sair dessa experiência de pandemia muito mais atento à saúde, ao bem-estar. O seu consumidor vai sair dessa situação de pandemia muito mais atento às relações sociais. Eu não sei vocês, mas eu tô louco para encontrar com os meus amigos. Eu tô louco para dar um abraço na minha mãe. Eu tô maluco para dar um abraço nos meus irmãos. Eu tô maluco para fazer aqueles jantares que eu sempre fazia com 10, 12 pessoas, né? Quer dizer, a gente tá sentindo falta das relações sociais. Como a sua empresa ou a sua marca vai ajudar nesse momento as reconexões? Como a sua empresa e a sua marca vai ajudar as pessoas a se reconectarem? Veja,
seus consumidores após a crise vão demandar mais do que nunca atenção da sua parte e conexão. Então, eu comentava ontem à noite, né, com alguns alunos do meu curso online, que eu ainda dou um acompanhamento durante esse curso, e eles diziam assim, mas as pessoas não estão comprando. Aí eu falei, calma lá. Será que você está oferecendo aquilo que as pessoas realmente estão querendo hoje? Né? Essa revisão do mix de produto, e também o quanto a gente tem dado atenção para esses clientes, o quanto a gente tem promovido conexão entre eles, o quanto a gente tem entendido que hoje, mais do que nunca, os consumidores estarão atentos a esse impacto social das marcas, esse impacto social de conectividade, esse impacto social de acalmar corações, de acalmar mentes de pessoas que estão extremamente ansiosas, tá? Então, eu tô aqui refletindo e dando para você uma série de insights do que as pesquisas, do que os debates têm mostrado sobre o comportamento do consumo após essa crise. Bom, uma outra tendência de comportamento de consumo as pessoas, muitas ainda terão receio da volta, né? Como eu falei, olha, tô doido para fazer um jantar, tô doido para reunir amigos, mas a gente não vai poder fazer reuniões tão grandes de uma forma tão breve. E isso vai abrir caminho para as pessoas adotarem mais pets, né? Então assim, o mercado de pet vai ser um mercado muito mais desenvolvido nos próximos meses. Porque as pessoas, elas vão experimentar esse período de solidão, elas vão experimentar esse período de reclusão, né? Quer dizer, a gente está recluso em casa e a gente vai sentir muita falta de carinho, de amigos. E aí, quem ainda não tem pet, possivelmente tem pensado em adotar um pet, em ter um filho, né? Um animalzinho como filho, como filha, nos próximos meses. Então, esse é um mercado que deve se desenvolver bastante também. É muito importante você lembrar, quando a gente pensa em consumidor, como eu falei, consumidores não seguem um padrão, que existem padrões diferentes de consumo e existem movimentos diferentes. Então você tem desde o consumidor que está acessando uma receita do governo e que tem uma pequena receita para comprar o básico de subsistência, até o consumidor do topo da pirâmide, aquele que talvez está ganhando dinheiro com esse momento, né? Então, entre esses dois aqui, existem muitas camadas de consumo. Entre esses dois caras aqui, existem muitos hábitos de consumo. E é muito importante você entender onde a tua solução, onde o teu negócio, onde o teu produto ou serviço se encaixa. Se o seu produto ou serviço se encaixa para o consumidor da base da pirâmide, se o teu produto ou serviço se encaixa para o intermediário, para o topo, né? Então, é bem provável que você tenha enfrentado uma certa dúvida sobre isso. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação única, uma situação ímpar, que a gente nunca viveu e que por isso a gente tenha sentido um pouco cego, né, para conseguir definir um plano daqui para frente. Tá tudo bem, por isso que é importante não parar. Ontem eu comentava num vídeo o quanto é importante que você não pare de vender, que você não pare de se relacionar com os clientes. Por quê? Como é que você vai entender o comportamento do consumo do teu cliente e entender o que ele vai querer após a crise? Preste atenção, que agora definitivamente eu vou responder essa pergunta, combinado? Você viu que eu estava te dando vários exemplos para chegar a esse ponto aqui e responder a pergunta dessa live de hoje. O que os clientes desejarão após a crise? Então vamos lá. Como que você vai saber o que o seu cliente vai desejar? Porque eu espero que você esteja atento para o fato de que eu estava falando até agora sobre tendências de forma geral, né? Quer dizer, eu falei, de forma geral, as pessoas se comportam assim, de forma geral, a tendência é essa, de forma geral, né? Isso vai acontecer. Mas e no seu negócio? Como é que você traz para o seu negócio? Como é que você adivinha ou antecipa o que os seus clientes desejarão após a crise? Interagindo mais do que nunca com eles e ouvindo mais do que nunca. Veja, olha que interessante. Eu tenho falado para as pessoas não pararem de vender, não pararem de oferecer, não pararem de interagir, criar novos produtos e serviços, modelar alguns testes. Por quê? Porque ao fazer isso, ao colocar isso no mercado, ao colocar isso em contato com o cliente, você necessariamente vai ouvir, dicas dos clientes. Então vamos lá, de novo. Ao modelar um produto ou serviço novo, ao oferecer para o seu cliente, ao levar isso para o mercado, ao interagir com os clientes, você vai ouvir dele, mas isso não é importante para mim agora. Pô, que legal essa iniciativa, hein? Gostei disso aí. Você ainda pode fazer tal coisa? Você ainda pode melhorar isso aqui? Ou seja, ao oferecer para o cliente, você vai ouvir feedbacks. E esses feedbacks vão botar a tua cabeça para pensar em novas soluções.
E esses feedbacks vão te forçar a olhar para coisas que você não tinha olhado. Mas quem vai dar essa resposta é o teu cliente. Então, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora nesse domingo ou na gravação, o teu cliente, ele tem a solução para o teu negócio. O teu cliente, ele quer dar o caminho para o teu negócio. E se o mercado é oferta e demanda, ou seja, você só tem sucesso na oferta de um produto se houver demanda para esse produto, você precisa entender a demanda. O esforço aqui, todos os dias, é entender para onde a demanda está nos levando. O que as pessoas estão demandando. Quais são os novos hábitos? Quais são os novos valores em jogo? Quais são as novas rotinas dos clientes? Porque a partir desse entendimento, você consegue reorganizar a sua empresa rapidamente para esse caminho. Não é nada fácil isso, mas se você estiver interagindo, perguntando, acionando, se relacionando com seus clientes, você consegue ter insights disso. Quanto mais eu interajo, vou compartilhar com você uma estratégia que eu uso. Impressionante, mas quanto mais eu interajo com os meus clientes e alunos, quanto mais eu troco, quanto mais eu ouço os seus problemas e as suas soluções, mais é impressionante, mas mais soluções aparecem na minha frente. Nesses últimos dias eu tenho trabalhado em dobro, tem dias que eu trabalho em triplo do que eu trabalhava antes da pandemia. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque é como se eu estivesse me alimentando de soluções incríveis que as pessoas têm colocado em prática, e isso me dá um ânimo, me dá uma energia, e aí a próxima reunião eu tenho ideias melhores para dar. Aí na outra reunião eu tenho soluções mais claras, e às vezes essas soluções são muito óbvias, elas são muito óbvias. Aí a gente pensa, caramba, como é que eu não pensei nisso? Como é que isso? Porque às vezes, pessoal, a solução está quicando na nossa frente. Só que se você não está exercitando, se você não está conversando, se você não está estressando as ideias, elas não aparecem, elas não vêm à sua mente. Tá? Então, o que eu estou compartilhando aqui com você é a resposta à seguinte pergunta: o que os clientes desejarão após a crise? Essa resposta, o teu cliente está doido para dar para você. O teu cliente está pronto para dar para você. E a resposta a essa pergunta não está no passado, ela está no momento presente. Então, quando eu faço um planejamento de vendas, por exemplo, uma empresa, o Marcos Brunhosa está aqui, a gente já fez isso na empresa dele, que é a primeira autoescola aqui de Florianópolis, é uma empresa que tem meio século de história e que é super admirada pelos clientes aqui. Ele sabe dessa metodologia. A gente sempre olha para trás, né? Eu vou buscar os padrões do passado para entender como eu vou fazer a projeção de vendas. Beleza. Hoje, não adianta eu olhar para o padrão do passado, porque não funciona mais. Entende? Então, de onde a gente vai sacar essa resposta? De onde a gente vai tirar essa resposta do que os clientes querem? Perguntando para eles, entendendo as novas rotinas, os novos hábitos, os novos medos, as novas dores, as novas expectativas. E como é que eu tiro isso do cliente? Conversando. Conversando, pesquisando, fazendo contato, falando, produzindo conhecimento, informação, interagindo, perguntando. Pô, abre a caixa de perguntas aqui do Stories da sua empresa, né? O que você está sentindo hoje? O que mudou na sua rotina? O que é mais importante para você agora? O que você sente falta na sua casa? Como é que está seu dia, hein? Faz essa pergunta. Faz essa pergunta. O que você vai fazer hoje? Pergunta para o seu cliente. Você pode fazer pesquisas, você pode abrir aqui a caixa de pesquisa, você pode fazer um post e aí pedir para a pessoa comentar embaixo. E aí você começa a sacar, você começa a entender o que mudou na rotina, né? O Marcos falou assim, ó, Dino, acredito que os consumidores vão alterar os hábitos financeiros. Começaram a poupar mais para emergências, porque o brasileiro tinha muita facilidade ao crédito e gostava de muito financiamento. Exato, Marcos. Você sabe que a Fran, que estava aqui agora há pouco, eu acho que a Fran está aqui com a gente. Ela é uma excelente educadora financeira, né? É a mina da riqueza. A Fran, ela tem ensinado muitas pessoas, ajudado muitas pessoas a reorganizar a sua vida financeira. E eu tenho certeza que as pessoas estarão também muito mais atentas às questões financeiras. Por quê? Porque muita gente acordou sem uma reserva. Muita gente acordou sem grana, tanto na sua empresa como na sua vida pessoal.
né? E a gente sabe que nenhuma empresa se sustenta sem uma garantia de caixa de pelo menos 3 ou 4 meses, idealmente 6 meses. Né? O que é isso? É ter uma receita lá, ter uma reserva lá, que vai garantir os custos fixos da sua empresa por até 6 meses, independente de entrada de dinheiro. Né? Então, uma vez uma pessoa falou assim para mim aqui, Dino, mas empresa pequena não é assim, não é a realidade. Não é. Deixa eu dar uma resposta mais certa. É comum as empresas não terem caixa, mas normal não é. Tá? Então não confunda o comum com o normal. Não confunda o comum com o certo. Então, concordo contigo, Marcos. Realmente as pessoas as pessoas na sua vida pessoal e os empresários nas suas empresas estarão muito mais atentos às questões financeiras, haja vista a questão ligada ao aperto que muita gente viveu nesse período. Então, pessoal, fazendo uma retomada aqui do que eu falei desde o começo. Lembre-se que os consumidores não seguem um padrão, então você não pode encaixotar. Lembre-se de riscar de uma vez por todas do seu vocabulário as palavras todo mundo, ninguém, sempre e nunca, porque essas são palavras que emburrecem o seu pensamento. Tá? Todo mundo vai querer fazer tal coisa. Não, as pessoas se movimentam de forma diferente. Ninguém vai comprar tal coisa. Não, as pessoas são diferentes, elas têm hábitos diferentes. Tá? Outro ponto, as pessoas estarão com muito mais pressa na volta, as pessoas estarão muito mais atentas ao propósito e ao resíduo social que a sua empresa vai deixar, as pessoas estarão muito mais atentas ao impacto social da sua marca, do seu negócio, no ambiente, no bairro, na cidade, na sociedade, no país. As pessoas estarão muito mais atentas às questões ligadas à saúde, ao bem-estar. Fala, Guto, tudo bem? Bem-vindo. O Guto aqui diariamente faz alertas sobre a saúde, o bem-estar, o autocuidado, né? Ontem eu adorei um post que você fez, Guto, que você lembrava disso. Cara, para um dia para cuidar de você, para olhar para você. Então, veja bem, os consumidores estarão muito mais sensíveis a essas questões ligadas ao bem-estar, à saúde, ao autocuidado, porque a gente está olhando mais do que nunca para isso. Os consumidores estarão muito mais apressados e muito mais atentos à conveniência. Então lembre-se, muitas pessoas experimentaram o digital, experimentaram o e-commerce, experimentaram plataformas que comprar é muito simples, é muito fácil, e elas vão questionar por que é tão complicado comprar na sua empresa. As pessoas estarão muito mais atentas aos espaços da casa, as pessoas estarão muito mais atentas às relações sociais e à interação, as pessoas estarão muito mais solitárias, porque elas passaram um período muito grande recluso. Então, reclusas, aliás. Então, citei, por exemplo, o mercado de pet shop, né? Que é um mercado que tende a crescer muito. Né? Você tem que imaginar toda a cadeia que envolve o pet shop, né? o ter um pet em casa. Então, alimento, os acessórios, né? E os cuidados, desde veterinários até os cuidados ali no dia a dia com o seu pet. Então, eu estou dando aqui um panorama para você entender que existem sim umas macro tendências, mas ao mesmo tempo existem micro tendências. E essas micro tendências, elas pertencem exclusivamente ao seu negócio, ao seu business. E só o seu cliente pode responder. Lembra do que o Rony ensinou pra gente? Inovação é 99% audição. Só interagindo diariamente com clientes você vai poder ouvir esses clientes. Só ouvindo esses clientes você vai conseguir entender para onde eles estão apontando. Você já assistiu aquele filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Sabe aquele filme? Escreve aí se você assistiu, por favor. Eu quero saber quem aqui assistiu esse filme. Escreve aqui para mim. Sim, eu já assisti. Sim, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Amélie Poulain, ela encontra uma caixa no apartamento onde ela mora com lembranças de uma criança. E ela começa a pesquisar, a procurar quem que é essa criança. Né? Por que ela deixou essa caixa aqui escondida numa parede? E olha que coisa interessante. A Amélie, ela vai e descobre quem é. Descobre o garoto, mas ela se apaixona pelo garoto, sabe? E aí ela faz todo um jogo para entregar essa caixa. E aí ela vai para um parque e chama esse garoto pro parque, mas ela não aparece.
O garoto chega no parque, ela liga para um telefone público e começa a dar as pistas. E ela tinha deixado pistas no chão, pistas, pistas, pistas. E aí cada pista levava a outra pista, levava a outra pista. E o menino desesperado para achar a caixa dela, sabe? Ele estava desesperado para achar a caixa que era dele que estava com ela. E aí pista, 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 até que ele chega numa estátua. Essa estátua é um homem no meio de um parque e esse homem aponta para o céu. Esse homem olha para o céu. E aí o menino ele começa a olhar para essa estátua, começa a buscar a próxima pista, ele não encontra a pista. Ele não consegue entender para onde essa pista está levando. Ele não consegue entender para onde as coisas estão apontando, né? E aí vem uma criança e puxa a roupa dele e fala: senhor, quando um dedo aponta para o céu, só um tolo repara no dedo. Quando um dedo aponta para o céu, só um tolo repara no dedo. Ou seja, a estátua estava apontando a próxima pista, só que ele estava olhando para o dedo e não para onde ele estava apontando. O convite que eu te faço hoje é: para onde esse dedo está apontando? Esse dedo é o seu cliente, ele está dando dicas, ele está dando informações, ele está dando insights para você. Você não tem que olhar para o dedo, você tem que olhar para onde o dedo está apontando. Então, as pessoas elas estão reclamando de várias coisas. As pessoas estão dando muitos recados. As pessoas, o que 2, 3, 4, 7 milhões de pessoas diz? O que esse consumo de conteúdo online te diz? O que o fato de que milhões de pessoas estão conectadas em movimentos sociais, em movimentos de colaboração te diz? O que o fato de que empresas estão parando a sua produção para fazer máscaras, para fazer álcool gel, para produzir respiradores, o que esse fato está te dizendo? Entende? Esse é o ponto. A grande pergunta é: o que os novos hábitos, o que as novas rotinas, o que os novos sucessos diante dessa pandemia estão nos dizendo sobre o comportamento de consumo? Eu espero que você não seja o tolo ou a tola que está olhando para o dedo. Eu espero e torço honestamente, com toda a energia que me faz estar aqui todos os dias contigo, que você seja aquela pessoa que tem a habilidade de saber para onde o dedo está apontando. Marketing é o dedo. Ele te ajuda a entender para onde as coisas estão se encaminhando. Ele ajuda você a se reconectar com seus clientes. A gente tem vivido enormes transformações nos últimos dias, enormes mudanças, enormes traumas. E desse movimento todo vai nascer um novo normal e uma nova forma de viver, uma nova forma de organizar a sua rotina, uma nova forma de aprender, uma nova forma de interagir. É esse dedo que eu estou convidando você para olhar. É esse dedo que eu estou convidando você para interpretar. Muito bom! Diz que as intenções e valores serão a base que sustentará um novo comércio. Não é mais o seu por eu, é por nós. Exato, exatamente. A Polly está comentando o seguinte, que são as intenções e valores que vão movimentar os negócios, sem dúvida. Você sabe que esse já era um pensamento muito forte, né? Algumas marcas que trabalham muito fortemente propósito já tinham sacado isso há muito tempo. E agora vai ser a regra para todas as marcas. Muito bom, pessoal. Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Como os clientes comprarão serviços de lavagem de carros? Boa pergunta. Olha, possivelmente com o menor contato possível. Eu tô doido para lavar meu carro, tá? Meu carro tá imundo. Eu fiz mudança, meu carro tá imundo. Nenhum lava-jato ainda me impactou com uma publicidade dizendo: olha, a gente tem um sistema de higienização seguro. Você vai trazer o seu carro aqui assim que reabrir, ou a gente vai até você e a gente vai ter, o nosso pessoal vai lavar o seu carro com EPI, com todo um sistema de proteção, para que o nosso pessoal, primeiro, não contamine o seu carro. Segundo, nós vamos te cobrar uma taxa adicional. A lavagem era 50, agora ela é 70. Mas por quê? Porque ao final a gente vai fazer uma outra higienização. Uma higienização específica para garantir que se houvesse resíduo de vírus no seu carro, ele foi eliminado, né? Ou R$20 não, talvez é o dobro, saca? Então,
Quem vai ser o primeiro lava-jato certificado com processos que não só garantam que o carro estará limpo, mas que o carro estará descontaminado? Me fala. Quanto eu pagaria, quanto você pagaria aí para ter uma higienização perfeita no seu carro? Será que o seu lava-jato Asus vai ser o primeiro a fazer isso? A história de buscar o carro também, né? A Bárbara tá falando aqui. Os consumidores vão ser influenciados pelos ambientes? Sem dúvida nenhuma. Aliás, por isso que eu falo que consumidores não seguem um padrão, né? Dependendo do ambiente, a gente responde a ele. E olha, uma coisa importante, nessa volta das lojas e tal, o ambiente e a experiência de compras nunca fez tanto sentido. Sabe que a gente já falava disso há muito tempo, sobre experiência de compra, o quanto o ambiente ele influencia na experiência de compra, né? A gente vai buscar experiências mais significativas. Os consumidores vão buscar experiências mais memoráveis. Não importa se é uma tia que é uma boleira e que faz um bolo caseiro delicioso e que o lugar dela é super simples, tá? Esse ambiente vai ter que dar uma experiência legal, vai ter que proporcionar uma experiência única. Não importa se você tem uma loja de roupas com propósito, que parte da receita é destinada para um impacto social positivo junto a costureiras da comunidade, a experiência de compra vai ter que ser legal. Tá? Então não adianta também, veja bem, a gente falou de propósito, de valores, mas eles têm que transbordar em uma experiência muito bacana de consumo, sabe? Devemos procurar ainda mais canais para divulgar o nosso mix? Sim, mas não só para divulgar, tá? Mas para vender. Lembra que todo canal hoje é um canal de vendas. Então assim, ó, por que você não vende pelo Instagram? Por que você não vende pelo WhatsApp? Por que você não faz de cada um dos seus canais um canal de venda? Um canal de venda, entende? Hoje você tem a opção de transformar o Instagram numa loja. E ao clicar no produto já aparece lá o preço e o link para o teu e-commerce. Então não é só para divulgar, é para vender. Divulgar e vender. A Bárbara está comentando o seguinte, ó, sobre o carro ainda. Eu mandaria mensagem oferecendo de buscar o carro para a pessoa não precisar sair de casa. Perfeito, ótimo, Bárbara. Esse é o ponto, né, pessoal? Por que você não está perguntando para o seu cliente qual que é a receita sair de casa? Então, peraí, a gente tem uma equipe que faz isso, para não parar de atender. Como vender sexy shop de forma leve? É um mercado ainda visto como algo promíscuo, aliás, de maneira como tratam assuntos sexuais no Ocidente, é visto como um preconceito por muitos. Bom, Polly, na minha opinião, isso tem a ver com você entender, primeiro, nada é para todo mundo. Tá? Você não vai convencer alguém que acha que entrar num polishop é algo promíscuo, que não é. Você não precisa gastar tempo com isso. Você tem que focar nas pessoas que, de fato, percebem valor nos produtos sexy shop na sua rotina. Então, esquece o cara que não quer, sabe? Eu aprendi com o Marcelo Pimenta uma frase que eu gosto muito. Ela fala assim, ó, ama quem te ama. Ama a quem te ama, sacou? Ama quem te ama, Polly. Você não precisa convencer pessoas que acham que polishop é algo promíscuo ou ruim. Vai falar com quem tá aberto, tá pronto, para quem já tem formação cultural, para quem a mente já tá preparada. E aí você cria campanhas, Polly, que falam o seguinte, olha, a gente sabe que você tá passando mais tempo em casa, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. Que tal a gente deixar esse tempo em casa mais divertido? Que tal a gente deixar esse tempo em casa mais romântico? Que tal todos os dias vocês comemorarem o motivo para estar em casa juntos? Já que vocês estão saudáveis, já que vocês estão aí em casa convivendo e tal. Né? Então, campanhas para esses casais, né? Já que basicamente a gente não pode hoje, você não vai poder influenciar uma pessoa que não é casada ou que não tem namorado ou namorada a buscar um relacionamento agora, certo? A buscar relação agora. Mas você pode trabalhar esses milhões de casais que estão em casa. Tá? Eu acho que é uma maneira sutil, uma maneira delicada de fazer isso. O Cauã tá lembrando aqui, viu, Polly, da regra dos 80-20. Quais são os 20% de clientes que estão preparados aí para te dar uma receita bem maior, né? Ó, Manu comentando, aulas de yoga somente ao ar livre no retorno? Aqui em Cuiabá é um desafio. Olha, eu tenho feito, Manu,
aulas de yoga em casa pelo YouTube, né? Quer dizer, a gente tem que olhar, eu sei que não é a mesma experiência, eu sei que não é a mesma, digamos, a mesma dinâmica, mas cara, vamos combinar, se adequar aos novos tempos, né? Então, por exemplo, eu tenho feito treinos, Manu, de HIIT em casa, eu tenho feito treinos de aumento de resistência em casa, e eu emagreci. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu emagreci nesse período da quarentena. Eu ganhei força, eu ganhei flexibilidade, fazendo yoga em casa e fazendo os treinos. Então, Manu, é adaptação para o ensino à distância. A yoga vai ter que se reinventar também nesse momento, né? O que eu não acho um grande problema, porque a yoga é uma prática, é uma filosofia tão milenar, né? Ela tem, sei lá, 5.000 anos ou mais. Então, é uma possibilidade. O que vocês diriam aqui para Manu? O que vocês diriam? Porque Manu tá em Cuiabá, gente. Cuiabá, eu morei muito tempo lá, é muito quente. Então, realmente é difícil dar aula lá em Cuiabá. É difícil dar aula lá em Cuiabá, ao ar livre. A Lisa pergunta, como sou consultora de imagem, você acha que a imagem pessoal, nesse novo contexto, nesse novo cenário, será importante? Lisa, sabe o que eu entendo? Que havia um contexto de imagem pessoal para as interações sociais. Agora tem um outro contexto para trabalhar em casa. Por exemplo, eu tô mais relax hoje, eu resolvi gravar de camiseta porque hoje é domingo e hoje a gente tá aqui junto e tá tudo bem. Mas imagine, amanhã eu tenho algumas reuniões de trabalho, eu tenho palestras online, eu estou dando palestras que eu daria presencialmente para shoppings, para empresa. Amanhã eu vou falar para todo o time da Imaginário do Brasil inteiro, né? Para todos os franqueados Imaginário, loja Imaginário do Brasil inteiro. Eu vou estar de camisa. Então, Lisa, respondendo, sim, a imagem pessoal, ela tem os ajustes. Os ajustes são como é que eu trabalho aqui em frente à câmera, né? Quais são as combinações, quais são as roupas que favorecem ou não favorecem, como se portar numa reunião, como se portar numa gravação, numa transmissão, né? E sim, vai fazer todo sentido. Talvez, Lisa, algumas coisas que antes a gente dava valor, a gente vai dar menos valor. A quantidade de roupas, a quantidade de bolsas, de sapatos, de acessórios. Por quê? Porque a gente está vendo que algumas coisas elas são mais importantes do que outras e que a gente tem muito e usa pouco, certo? Eu não sei vocês, mas eu tenho usado tão pouco as minhas roupas sociais. Tão pouco, tão pouco, tão pouco. O Valtinho pergunta, na sua opinião, o que os shoppings poderão fazer para trazer o consumidor pós-crise? Valtinho, amanhã eu vou falar para um grupo de shoppings, para uma administradora de shoppings, e eu vou falar para esses lojistas. Bom, eu entendo que o shopping vai ser um grande desafio, né? Porque é um local que eminentemente provoca aglomeração de pessoas. Os shoppings vão ter que se reinventar oferecendo segurança. Desde a sua entrada, quer dizer, quais estão todos os possíveis pontos de contato. Eu tenho contato na cancela, na hora que eu aperto o botão, esquece aquele botão, tem que arrumar uma outra forma de ter acesso às cancelas, ao estacionamento. Eu preciso tocar no elevador, como é que vai ser? A gente vai dar o comando por voz, por exemplo? Como é que vai ser a abertura de porta? Não, a abertura de porta ela já era automática, legal. Como é que vão ser as torneiras? Elas vão ser por sensor, para eu não ter que encostar, tocar? Como é que vai ser a prova de roupas? Será que vai haver um scanner que rapidamente vai me dar aí o tamanho do meu corpo, o tamanho das minhas medidas, para eu saber que roupa aqui se encaixa comigo ou não? Eu estou falando aqui desde coisas simples até coisas mais complexas. Mas, por exemplo, como é que vai ser a vida das pessoas quando elas não puderem provar roupa nas lojas? Um scanner vai ter que ler o meu corpo e as minhas medidas e já uma conexão com as roupas cadastradas por tamanho, vai dizer, Dino, para você vai dar perfeito aqui, ó, essa camisa, essa calça, essa bermuda, porque o scanner leu aqui o seu corpo, as suas medidas e já direcionou. Não adianta você ficar querendo provar aquelas roupas XYZ, porque elas vão ficar apertadas ou grandes para você. Veja, os shoppings eles vão ter que se reinventar mais do que nunca, porque desde as comidas por quilo, por exemplo, que já não serão mais adequadas, né? Muitos dos restaurantes shopping eram comidas por quilo. Você servia lá e tal, né? Buffet. Esses buffets já não terão mais segurança alimentar agora. Então eles vão ter que se reinventar. Quer dizer, eu posso pedir antes
chegar lá na praça por um aplicativo, chegar na praça de alimentação, só pegar minha bandeja e sentar um pouco distante das outras pessoas, entende? Então, a gente vai ter que reinventar todos os pontos que provocavam toque e aglomeração no shopping center. A Julie Cambruzzi pergunta: qual que é a sua opinião sobre clínicas de dermatologia, no caso, a aplicação de Botox? Ô Julie, me dá seu contato aí, ó. Eu já tô com meu Botox super vencido, tá? Super vencido. Tô brincando. Não, mas eu quero mesmo, viu? O vídeo todo dia, minha cara tá toda enrugada aqui. Já passou meu Botox há 3 meses, caramba. Ô Júlia, você vai continuar vendendo? Você acha que as pessoas vão parar de se preocupar com a aparência? O que você vai ter que fazer é dar segurança para essas pessoas, que elas não vão se contaminar. Deixa eu te dar um dado histórico, que historicamente o brasileiro responde a crises financeiras investindo mais na beleza. Tá? Então isso é um dado histórico. Vai se confirmar? Não sei, a gente tem que ver se esses novos tempos vai fazer mais sentido. Mas historicamente, o brasileiro ele reage a menos dinheiro gastando, compensando com produtos e com serviços de beleza. Então, minha amiga, se prepara, pode ser um bom momento para o teu negócio. Tá? Eu não entendi a sua pergunta. Você vislumbra um provável início desse pós-crise? Já tá rolando, né? Já tá rolando. Vendo gerador solar, qual que é a dica que você tem? Olha, as pessoas ficaram mais em casa, não ficaram? Elas devem ter aumentado a sua conta, não aumentaram? É bem provável que as pessoas tenham aumentado a sua conta de energia, porque mais tempo em casa, mais tempo com ar-condicionado, mais tempo lavando roupa, mais tempo usando os eletros da casa, né? Eu não sei se a tua solução ela é doméstica ou ela é empresarial, mas eu olharia para esse ponto, eu mostraria o quanto aumentou o consumo nesse período e o quanto a tua solução ajuda a resolver esse ponto do consumo. É isso aí. Última pergunta aqui, moçada, última pergunta. Marcas próprias exclusivas terão mais espaço? Digo pela relação de boa qualidade versus custo de investimento. Boa pergunta. Se as marcas próprias terão mais espaço. Você sabe que tem um abacaxi de marca própria, né, Ricardo? Que é o seguinte, as pessoas não confiam no que elas não conhecem. Então não é porque você coloca uma marca própria que ela vai rodar bem. Eu estou atendendo um cliente que é uma loja de calçados que é exatamente esse o desafio. Ele é um grande fabricante de calçados, fabrica para grandes marcas, mas ao mesmo tempo a marca dele está no mercado e é desconhecida, porque ele criou a marca própria. Então não é porque você tem uma marca própria com um bom custo-benefício que os consumidores vão querer. Lembra naquela máxima de marketing? Você só compra de quem você conhece e quem você confia. Então, se você não conhece a marca, não confia na marca, por melhor que ela seja, você não compra. Então, a marca própria tem esse desafio, Ricardo, de apresentação de confiança. Tá? Mas, olha, os consumidores vão estar muito mais atentos à relação custo-benefício. A Kátia está perguntando, e os lojistas de shopping, fora alimentação, como se reinventar? Kátia, todos os dias a gente compartilha aulas sobre reinvenção de negócios. E essas aulas são gratuitas. O link dessas aulas está na biografia do meu Instagram, chama-se Movimento Reinvente. Junto com o professor Ricardo Pastore, que é coordenador do Retail Lab da SPM em São Paulo, junto com a Fernanda Arantes da People, com a Ari Vasconcelos, junto com o Leandro da Bem Digital, a gente todos os dias está compartilhando conteúdo novo no site do Movimento Reinvente, www.movimentoreinvente.com.br ou o link na minha bio. Todos os dias tem aula sobre reinvenção de negócios. Então, a resposta à tua pergunta, ela já está respondida em aulas de mais de 1 hora, falando sobre reinvenção de varejo. Só clicar no link que está mais na bio. Dino, como será dado mais segurança para os frequentadores de show, de teatro e eventos populares? Olha, Nico e Lau, meus amigos, sou fã de vocês. Olha, os artistas vão ter que se reinventar. Eu falava sobre isso ontem com meu primo durante o jantar. Eu falava, caramba, olha para essa cadeia dos teatros, dos shows, dos eventos. Eles literalmente vão ter que se reinventar. Eu sei que vocês artistas estão se reinventando digitalmente, né? Criando conteúdos para serem consumidos digitalmente.
Mas os teatros, os cinemas, é que eu estava falando do quanto eu estava com saudade de um teatro e a um cinema. Eles vão ter que se reinventar. Talvez o espaço entre poltronas, talvez a ventilação, talvez atividades de arte ao ar livre. Talvez a gente volte à Roma Antiga, em que os anfiteatros ao ar livre eram os lugares de encontro. Lembra? Quem sabe a gente dê um passo para trás aí de 2000 anos e sejamos obrigados a voltar para os anfiteatros ao ar livre. Ah, mas como é que faz isso em Cuiabá, por exemplo, que é onde você está, né, meus amigos Nico e Lau? A gente vai ter que descascar esse abacaxi juntos, tá? Mas é bem provável que, quem sabe os cinemas voltem aqueles cinemas dentro do carro, lembra? Aqueles cinemas que a gente vê naqueles filmes antigos dos anos 50, em que você encostava o carro e ficava vendo uma projeção num terreno. Talvez a gente volte a esse tipo de cinema. Talvez a gente volte aos teatros da Roma Antiga. Talvez a gente vai recapitular ou a gente vai reinventar os hábitos que a gente deixou lá atrás, há 2000 anos ou há 60 anos, tá? Quem sabe aí os trues, né? Os cinemas dentro do carro, eu não lembro como é que é o nome, Cine Drive, isso, obrigado, Polly. Pô, eu tava tentando lembrar. Quem sabe voltem os Cine Drives, que a gente assista cinema dentro do carro. Por que ninguém tá oferecendo isso ainda, hein? Será que alguém tá estruturando isso? Moçada, tenham um ótimo dia, espero que o domingo de vocês seja abençoado, cuidem de vocês, cuidem das suas ideias, cuidem dos seus clientes e lembre-se, isso aqui é um esquenta para a semana de reinvenção do varejo, tá? Daqui uns dias eu vou anunciar para vocês aqui uma forma gratuita de você participar de um evento online comigo sobre reinvenção de varejo. Eu espero você nisso. Então o pessoal aqui que está nas lojas, além de assistir as aulas do Movimento Reinvente, ainda me acompanhe aqui no meu Instagram, porque eu vou dar uma semana de reinvenção, um workshop de reinvenção do varejo. Eu quero você junto comigo. Um ótimo dia, um forte abraço e um bom e abençoado domingo. Tchau, tchau!